Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objeto. Hoje eu vou falar sobre encapsulamento nesse vídeo, né? Seguindo a rota nossa planejada do curso, em que a segunda parte estava relacionada à definição de classes e objetos. Bem, encapsulamento é um conceito importante, ele é um dos pilares, né, da programação orientada a objetos. São 3 pilares: encapsulamento, herança e polimorfismo. E encapsulamento é um conceito que não está limitado às linguagens de programação orientada a objeto. É um conceito anterior, né, porque, como vocês vão ver aqui pela definição, encapsular significa proteger dados, né? Então você pega os dados e protege ele do acesso de entidades, agentes externos, né? Na orientação a objeto, a gente diz que o encapsulamento significa a proteção do estado de um objeto de outros objetos. Então, um objeto, como se fosse antes da programação orientada a objetos, seria um outro módulo, um outro programa acessando um programa acessando outro programa, né? Aqui quando a gente está pensando em orientado a objeto, é um objeto acessando outro objeto. A gente diz que um objeto está encapsulado quando os dados dele estão protegidos, o estado dele está protegido do acesso de outros objetos. Então essa é a definição de encapsulamento, tá? Coloquei um esquema aqui só para a gente ler a definição e sempre lembrar como seria um objeto encapsulado, tá? Então esse círculozinho aqui seria um objeto, e dentro desse objeto tem um estado dele, ou seja, as variáveis e os valores que elas estão preenchidas. Então tem aqui, por exemplo, 5 variáveis, cada uma está preenchida com um valor. Esse estado está protegido a partir dessa membrana aqui, que nada mais são do que os métodos. Então os dados protegidos são disponibilizados através de métodos. Então um objeto que queira acessar esses dados aqui precisa pedir essas informações ou ter acesso a elas, ou modificar o estado desse objeto a partir desta membrana, ou desses métodos que são disponibilizados nesse objeto aqui. Bem, um exemplo desses métodos que acessam, consultam ou alteram o estado desse objeto são os métodos acessores, ou seja, aqueles métodos get e set. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma classe chamada aluno, e dentro dela tem um atributo chamado nome. Então, para eu acessar o atributo nome, eu usaria um get nome. E para eu alterar o nome, eu usaria o atributo nome, né, desse objeto aluno, eu usaria o método set nome. Então, get nome vai recuperar a informação do nome e set nome vai alterar a informação desse nome. Isso é para dar um exemplo para vocês do que seria o encapsulamento. Então, sempre enxergue esse esquema dessa figura aqui, onde eu tenho dados protegidos e métodos acessando esses dados. Então, como é que, em termos práticos, eu teria o encapsulamento, né? Quando eu falar aqui das vantagens, vocês vão conseguir compreender. Em termos práticos, o encapsulamento ele acontece quando eu crio atributos privados e métodos públicos. Então, atributos privados, todos esses dados aqui do objeto estão protegidos porque eles foram declarados de forma privada, ou seja, ninguém de fora teria acesso a esses dados. Porém, se eu quiser disponibilizar o acesso desses dados, eu criaria métodos acessórios aqui, ou métodos que modificam ou consultam o estado desse objeto. Portanto, para eles estarem disponíveis para os objetos externos, esses métodos teriam que ser públicos. Por isso que, em termos práticos, o encapsulamento é conseguido através da definição de atributos privados e métodos públicos, tá? Então, ainda sobre a vantagem do controle de acesso, que é a principal vantagem, a vantagem mais visível, né, do encapsulamento, é que se eu quiser que aquele atributo seja consultado, ou seja, se eu puder ler o conteúdo do atributo, então eu vou criar um método get. Se eu achar que aquele atributo não pode ser lido por um objeto externo, eu não crio o método get. Se eu puder alterar o conteúdo desse atributo, então eu crio o método set. Se eu achar que esse atributo não deve ser alterado, não pode ser alterado por objetos externos, então eu não crio o método set. Então essa é uma forma de controlar o acesso dos objetos, tá? Bem, a segunda vantagem é a modularidade. Então, a partir do momento que eu implemento encapsulamento na minha classe, eu ganho modularidade a partir do momento em que eu aumento o isolamento e a independência do estado desse objeto para a definição de regras de acesso e modificação desse estado. Através de quem? Dos métodos. Então, o que é um módulo? Primeiro vamos tentar enxergar o que é um módulo. Então, pensa um programa pronto, um programa de computador pronto, como sendo o supermódulo.
Aí esse supermódulo está dividido em módulos menores, seriam subsistemas desse sistema, desse programa maior. Aí cada subsistema pode ter outros subsistemas, ou seja, módulos, cada vez módulos menores compondo o sistema maior. Isso seria, de forma grosseira, a definição de modularidade, né, de um programa. Um dos módulos é o objeto. Então, o objeto não deixa de ser um módulo. E dentro desse objeto existe um módulo menor ainda, que seria o método. Então, a partir do momento em que eu uso encapsulamento, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou controlar o acesso a esse atributo, a esse estado, a partir desse método, que é o menor módulo possível para modificar o estado desse objeto ou o estado desse atributo específico que aquele método tem acesso, né? Um exemplo aqui que eu coloquei foi uma pergunta para vocês refletirem sobre um atributo idade, e não existe idade negativa, e eu quero garantir que esse objeto nunca vai ter idade negativa. Como é que eu garantiria isso sem o uso do encapsulamento? Se o atributo ele é público, o atributo idade é público, onde esse objeto for utilizado, o programa pode chegar lá e setar um valor negativo, exceto se em todos os lugares em que essa idade é setada no meu programa, eu tiver um if antes dessa atribuição de valor a essa idade. E esse if vai controlar se o valor que eu vou atribuir é menor do que zero ou não, antes de fazer a atribuição. Agora imaginem eu tendo que fazer esse controle, esse if, em todos os lugares em que essa idade é utilizada. Então, a modularidade não existe aí, né? Com o encapsulamento, eu ganho modularidade. Por quê? Eu protejo o atributo idade, ninguém vai conseguir acessar diretamente esse atributo. E para eu modificar o valor dessa idade, eu criaria um método set, que vai alterar o valor dessa idade. Tá. Esse método set, que é o ponto de acesso, o ponto de modificação desse atributo, eu tenho como garantir dentro dele, e portanto, toda vez que eu precisar alterar essa idade, essa regra vai estar escrita dentro dele, que se o valor que eu estou tentando atribuir for menor do que zero, não vai acontecer nada, não vai ser atribuído esse valor ao objeto. Se o valor for maior ou igual a zero, aí eu consigo atribuir a idade. Então isso é um exemplo, pessoal, da vantagem de você fazer o encapsulamento. Vamos pensar aqui agora sobre um outro exemplo, seria um objeto carro que tem dois atributos RPM e velocidade, né? Eu quero encapsular esses dois atributos. Quando eu falo que eu quero encapsular esses dois atributos, aí nesse exemplo carro aqui, para eu poder modificar os atributos de RPM e velocidade, eu tenho que utilizar necessariamente algum dos métodos que acessam esses atributos. Porque se esses atributos estão encapsulados, significa que objetos externos a esse objeto não podem, em hipótese nenhuma, alterar RPM e velocidade. Se eles quiserem alterar RPM e velocidade, esses objetos vão ter que invocar algum desses métodos que estão na fronteira aqui desse objeto, né? São os métodos públicos e os atributos estão aqui privados. Na verdade, pessoal, a gente pode até dizer que quem está de fora nem sabe que existem esses dois atributos aqui. No máximo, se ele usar, ele pode entender que existe o atributo velocidade por conta desse get velocidade aqui. Mas o que é importante destacar é que esses atributos eles só serão alterados a partir da invocação de um desses métodos aqui, que estão na fronteira. Então esse seria um outro exemplo de encapsulamento, né? Onde eu tenho o objeto carro e esse objeto carro encapsulou os atributos RPM e velocidade que só podem ser alterados através desses métodos. Vamos transformar esse exemplo aqui em código. Em Java, eu vou mostrar um código Java aqui para vocês. Eu tenho uma classe carro, como vocês estão vendo aí, e está encapsulado os atributos RPM e velocidade. Como vocês estão vendo aí, ó, foi definido private para dizer que velocidade e RPM são privados, não podem ser acessados de fora, ou seja, eu encapsulei. E aí os métodos que modificam esses estados aqui, ó, são todos públicos. Esse seria um exemplo de encapsulamento, né? Antes de falar sobre essa classe, eu vou demonstrar já essa classe, tanto em Java quanto em Python. Eu gostaria de falar para vocês sobre os tipos de modificadores de acesso, tá? Aqui, nessa coluna aqui, vocês estão vendo como esses modificadores de acesso são implementados
na linguagem Java e na linguagem Python. E aqui, nessa primeira coluna, eu estou mostrando os diferentes tipos de modificadores de acesso. Do mais público para o mais restritivo, tá? O modificador de acesso mais amplo é aquele que é público. Nós não chegamos a utilizar em Java esse tipo de modificador de acesso. O modificador de acesso nos códigos que nós vimos até o presente momento foram o modificador de acesso padrão, ou seja, quando eu não indico nada ao declarar um atributo ou um método. Então, não sei se vocês recordam, quando a gente declarou os atributos, a gente só define, em Java, a gente só definiu o tipo e o nome do atributo. A gente não indicou qual era a visibilidade, qual era o modificador de acesso daquele atributo. Então, nesse caso, nós utilizamos essa visibilidade, esse modificador de acesso padrão. O modificador de acesso privado é aquele que a gente quer quando a gente deseja implementar o encapsulamento. Porque o privado, ele é visível, aqueles atributos ou aqueles métodos que são privados, eles são visíveis apenas na classe que declarou o atributo. O modificador público, não, ele é visível por todo mundo. Qualquer objeto tem acesso àquele atributo ou método, tá? Se você utilizar o modificador público. Se você utilizar um modificador de acesso protegido na declaração do atributo ou do método, aquele atributo ou método, desculpa, ele é visível apenas à classe que declarou o atributo ou o método. Mas também ele é visível às subclasses, né, e às classes que são localizadas no mesmo pacote. Então, assim, olha só como eu ampliei a visibilidade do público, perdão, como eu restringi a visibilidade do público para o protegido. O público, qualquer um teria acesso. O protegido, não. Só quem vai ter acesso é quem for subclasse ou quem tiver no mesmo pacote. Se eu tiver uma classe que está num pacote diferente dessa classe, eu não consigo enxergar o método, exceto se essa classe herdar uma herança dessa classe que declarou o atributo como protegido. O terceiro modificador de visibilidade é o padrão, foi o que nós utilizamos até o presente momento em Java. Em Python, o padrão padrão não. O modificador de visibilidade que nós utilizamos foi o público, porque em Python não existe o protegido ou o padrão. O padrão, que é não indicar nada, ele é público. Agora eu posso torná-lo privado, aquele atributo ou aquele método. De que forma? Usando 2 underscore. Então, toda vez que você vê uma declaração de atributo com 2 underline, ou underscore, né? Você está dizendo que aquele atributo ele é privado, tá certo? Então, agora eu vou abrir o código em Java aqui para a gente enxergar como foi essa definição da classe carro, né? Para o nosso exemplo, a classe carro ela tinha 2 atributos lá no nosso exemplo. Eu acrescentei mais um, que é o ligado. Se ele for false, significa que o carro está desligado. Se ele for true, significa que o carro está ligado, né? E aí teria um método ligar que altera o estado desse atributo ligado. Então, ele começa como false, mas quando eu invoco o método ligar, o ligado vira true, tá? Se algum objeto invocar o método acelerar nesse objeto carro, o RPM dele vai aumentar em 1 unidade e a velocidade vai aumentar em 10 unidades. Se eu invocar novamente o método acelerar, a velocidade vai aumentar e o RPM também vai aumentar, tá, gente? Se eu invocar o método frear nesse objeto, o RPM vai diminuir e a velocidade também. O RPM vai diminuir de 1 e a velocidade vai diminuir de 10. RPM aqui, gente, é rotações por minuto, tá? O getVelocidade é um método acessor que ele simplesmente retorna o valor da velocidade. É como se eu estivesse programando aqui um painel do carro. Então, o painel do carro ele consegue exibir, nesse carro aqui, só a velocidade. Ele não exibe o RPM, por exemplo. E aqui é o programa main. Quando chamo programa main, gente, é o programa Gênesis, aquele programa que vai criar os objetos e usar os objetos. Então, aqui eu estou criando o objeto carro e utilizando esse objeto. Ou seja, no carro Fusca aqui, eu estou chamando o método ligar, depois eu estou chamando o método acelerar, chamo de novo o método acelerar, depois eu chamo o método frear, e para cada vez que eu invocar um método, um método nessa classe, nesse objeto, desculpa, eu estou exibindo a velocidade. Então,
o Fusca, quando ele é criado, a velocidade dele é 0, acabou de ser criado, então ele está parado, 0. Aí eu ligo o carro, eu não imprimo a velocidade. Aí acelero o carro, aí imprimo a velocidade. Então vocês vão ver que a velocidade, quando eu mandar imprimir, vai estar 10, porque eu já acelerei aqui. Estava 0, acelerei. Aí acelerei de novo, aumentou de 10 para 20 e assim por diante. Se eu frear, eu vou diminuindo em 10. Então eu preciso frear 2 vezes para que o carro fique parado de novo, né? 0. Vamos ver a execução dele no Replit. Então aqui o programa main, a classe carro, como vocês viram ainda há pouco, tá? Vou executar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vocês estão vendo que está compilando. Executando, ó. Então, velocidade 0, porque eu acabei de criar o carro. Aí depois eu acelero, velocidade 10. Aí depois acelera mais uma vez, velocidade 20. Aí eu chamo o método frear, velocidade 10. Eu chamo frear novamente, velocidade 0. Bem, esse foi um exemplo usando a linguagem Java. Vamos agora para um exemplo usando a linguagem Python. Notem a semelhança. Carro. Atributos. Porque eu sei que são privados os atributos em Python, eu não tenho um modificador private, né? Igual como tem lá no Java. Então, aqui é privado porque eu coloquei o underline, 2 underlines aqui. Então, por ter colocado 2 underlines aqui, pessoal, eu não tenho como, aqui na minha classe Genesis, no meu programa Genesis, eu não tenho como acessar no objeto Fusca diretamente o RPM. Eu preciso necessariamente acessar através dos métodos que a gente criou aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 métodos, a exemplo do que a gente viu lá na classe em Java. Então aqui você está vendo o ligar, né, que vai alterar o estado do ligado para true. Notem que em Python eu tive que inicializar as variáveis para eu saber o tipo de dado delas, né? Então sou obrigado a fazer isso. Acelerar, eu estou aumentando a RPM 1 e a velocidade em 10. Frear, estou diminuindo a RPM 1 e diminuindo a velocidade em 10. E o get velocidade retornando sua velocidade. Aqui é o programa que faz a mesma coisa do main lá do Java, só que é em Python, né? Então eu não precisei criar uma classe, não precisei criar um método main, eu escrevo o programa imperativo aqui logo direto, né? Então aqui eu estou criando o objeto do tipo Fusca, a variável Fusca do tipo carro, e em seguida estou imprimindo aqui os dados da velocidade desse objeto. À medida que eu vou chamando acelerar, vou imprimindo novamente. E frear também, vou imprimindo novamente. Vamos ver o resultado dele na prática, né? Vou abrir aqui o programa em Python. Carregando aqui o programa. Olha aí, galera. Então, eu vou executar aqui a classe, só para a gente ver a classe, como foi a definição dela. E vou executar aqui. Só para matar a curiosidade de vocês, será que eu poderia imprimir a velocidade aqui direto? Ou seja, se eu acessasse, o nome do atributo é velocidade. Né? Será que eu poderia acessar direto? Olha aí, pessoal. Não tenho como acessar direto. Isso prova, né, que esse atributo velocidade está encapsulado. Eu vou só mudar aqui para get velocidade. E agora, se eu executar de novo, não vai ter problema no programa. Bem, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Até a próxima.